Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E em meio a tantas situações complicadas que estão acontecendo aqui no nosso país e que mexem com o nosso emocional, hoje eu quero trazer alguns fatos, alguns pensamentos para ajudar a gente a entender melhor onde é que nós estamos, que caminhos o Brasil pode tomar, o que é que pode acontecer com o presidente da República, os grupos que dão apoio a ele, aos seus familiares, enfim, várias situações que explicam o nosso presente para que a gente possa explicar para gerações futuras como é que a gente teve um presidente da República em meio a uma pandemia, que ele pôde acelerar os resultados mais graves dessa pandemia, ele pôde amplificar os resultados danosos dessa pandemia e permaneceu no poder. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o jornalismo, a sociologia, a história, a antropologia, cientistas políticos, todas essas pessoas terão muitas dificuldades para explicarem como é que Bolsonaro permaneceu à frente do nosso país, sendo a figura que ele é. Quem ainda dá apoio a Bolsonaro? Quem são essas pessoas? Bom, todos nós conhecemos uma pessoa ou outra que ainda apoia Bolsonaro assim, de uma forma muito veemente. Mas nenhuma dessas pessoas é capaz de explicar para a gente, de forma racional, o que as leva a apoiar o Bolsonaro. A coisa sempre vai descambar para o aspecto emocional. Porque se a gente analisar assim friamente, Bolsonaro é um bom homem público, ele sempre foi um homem público que foi um exemplo para outros homens públicos, é um homem que se locupletou, se enriqueceu em atividades públicas de uma forma muito superior aos vencimentos que ele ganha. Ele é um homem que sempre foi religioso, um homem que sempre defendeu princípios religiosos, ele sempre foi um benemérito, ele sempre ajudou instituições de caridade. Ele, como deputado, ele apresentou algum projeto de lei para beneficiar alguns grupos desfavorecidos economicamente. Qual foi a atuação desse homem ao longo da sua vida? Ele é um bom pai, ele educou seus filhos para serem homens honestos, homens que não fizeram do serviço público uma forma de se enriquecerem também. Os filhos podem explicar como é que eles compraram tantos imóveis. Os seus parentes todos também tiveram algum tipo de lucratividade. As ex-mulheres ficaram muito bem também economicamente, isso de forma honesta. Esse é um homem que defende princípios religiosos, um homem que sempre esteve envolvido com a prática religiosa de uma maneira geral, um homem que conhece a Bíblia. Você, quando coloca Bolsonaro, por exemplo, ao lado de uma figura como Jesus Cristo, qual a identidade que você pode estabelecer entre ambos? Existem situações que você possa dizer que se assemelham, a característica de um e a característica de outro? Então, várias dessas perguntas, você já sabe quais são as respostas. Bolsonaro é um homem honesto, um homem que tem uma probidade? Gente, os grandes veículos de comunicação começaram a dar relevância novamente à questão das rachadinhas do Bolsonaro. Isso aqui, as gravações já estão circulando em vários lugares, mas vamos lembrar aqui, eu quero chamar a atenção para vocês da diferença entre o discurso e a prática. Vejam a prática de Bolsonaro e de seus filhos contada pela uma ex-cunhada, como é que ele embolsava, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em média 83% dos salários das pessoas que eram lotadas nos gabinetes da família Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui esse trechinho, vamos lá. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque nunca me devolve o dinheiro certo. Segundo matérias em vários jornais, porque são públicas hoje, né, as investigações do Ministério Público, a investigação do Ministério Público do Rio apurou que 10 parentes de Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro, sacaram em dinheiro vivo, em média, 83% de seus salários na Assembleia Legislativa do Rio, num total de 4 milhões de reais. O Bolsonaro, ele tem essa prática e a família desenvolveu essa prática. Mas quando você viu o discurso de Bolsonaro, quando, por exemplo, o Brasil tinha feito um convênio
com o governo de Cuba, com instituições de preservação da saúde da América Latina, onde o governo cubano investiu na educação de seu povo, formou muitos médicos e esses médicos são voluntários em várias ações mundo afora. Agora, na pandemia da Covid, eles mandaram médicos para 43 países. E aí é feito um prolabore ali, é feito um convênio entre governos. Esses médicos, eles recebem 30% do que o governo recebe de uma maneira geral. O Bolsonaro, para esculhambar esse programa que já tem décadas e que ajuda países que não têm médicos no mundo inteiro, ele disse isso aqui, achando um absurdo que 70% desse convênio ficasse com o governo cubano, né? Vamos acompanhar aqui a fala daquele que pegou 83% em média dos salários das pessoas dos seus gabinetes. Acompanhe. A situação de prática de escravidão que estão sendo submetidos os médicos e as médicas cubanas do Brasil. Imaginou confiscar da senhora 70% do seu salário? E queremos o salário integral, tá? E queremos o direito de trazer a família para cá. Isso é pedir muito? Isso está em nossas leis, que estão sendo desrespeitadas. Então, vocês vejam, ele todo moralista ali falando de 70%, mas o Ministério Público e todas as gravações estão dizendo para a gente quanto é que a família Bolsonaro embolsava. Gente, nós vamos ter dificuldades para explicar para gerações futuras como é que a gente teve no nosso país um governante com todas essas máculas, como ele conseguiu se manter no poder. Eu vou tentar aqui fazer uma metáfora para vocês. Imagine que você vai para um restaurante e o restaurante tem lá um gerente que está te tratando mal, ele não está olhando para você. Quando a comida vem errada, ou vem fria, ou vem estragada, e você fica enlouquecido, e você não tem mais o que fazer, você quer falar com o dono do restaurante, porque o gerente você não consegue entender por que ele está ali. Não é possível. Bom, se você pode se levantar do restaurante e ir embora e ir para outro restaurante, você vai à delegacia de polícia, faz alguma reclamação, vai ao PROCON, faz alguma coisa. Só que o Brasil hoje virou um grande restaurante, onde nós estamos sendo desrespeitados pelo gerente, o gerente está pisoteando em cima da gente, tem gente morrendo dentro do restaurante, ele está rindo, ele está debochando dessas pessoas, e você quer que uma providência seja tomada, você quer que ele saia, não é possível. Só que os donos desse restaurante Brasil, eles estão protegendo esse gerente. Eles estão percebendo o que o gerente está fazendo, mas não estão expondo tudo aquilo que o gerente está fazendo e a responsabilidade dele nessa história toda. Então, existem mais responsáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem estruturas que estão bancando os deputados federais, sempre bancaram, e esses deputados estão se fazendo de mortos ali para não tocarem a questão do impeachment. O líder deles dentro do Congresso Nacional é o Arthur Lira e o Barros, né, o Ricardo Barros, esse homem que ficou envolvido nesse escândalo da vacina. Então, essas estruturas mantêm os parlamentares. Os grandes meios de comunicação que poderiam informar a população que está acontecendo, eles também ficam silenciosos, porque os grupos aos quais eles estão ligados estão fazendo negócios. Enquanto o Brasil está morrendo, enquanto o Brasil tem mais de 500 mil de mortos, o Congresso Nacional hoje não está preocupado com impeachment, eles estão preocupados em vender a preço de banana os Correios do nosso país, que é uma empresa, os Correios, né, é uma empresa lucrativa, uma empresa que tem mais de 350 anos, uma empresa que oferece serviços mais baratos do que as empresas privadas. No entanto, o que esse governo vai fazer? Quer entregar para a iniciativa privada, enquanto o dólar está muito alto, na bacia das almas, essa empresa que tem capilaridade no Brasil inteiro. Eu pergunto a vocês, eles estão fazendo isso porque eles estão preocupados com uma melhor prestação de serviço para o cidadão? Eles estão preocupados em fazer você economizar mais dinheiro? Não. Eles estão preocupados em fazer com que grupos fiquem cada vez mais ricos. O cidadão que se exploda. Não tem nenhum interesse público no meio dessa história. E olha que coisa incrível que está acontecendo enquanto nós estamos vendo a entrega do patrimônio público aqui no Brasil. Na Argentina, os Correios foram privatizados há 2 décadas atrás, ou pouco mais de 15 anos. Adivinhem qual foi a família que abocanhou os Correios na Argentina? A família do Macri, que se transformou em presidente da Argentina. Só que a gestão
foi muito temerária, eles ganharam muito dinheiro, mas eles conseguiram levar a empresa à falência, depois de ter ganhado muito dinheiro. A Justiça Argentina decretou a falência do Correio e a família Macri está sendo exposta ali como uma família que se locupletou no meio dessa história e provavelmente o Correio vai acabar sendo reestatizado na Argentina. Então, são esses grupos, são esses perfis de empresários transnacionais que estão abocanhando as nossas riquezas no governo Bolsonaro. Portanto, eles não querem que o gerente saia. É necessário que cada vez mais a gente continue a fazer pressões por todos os lados. Os grandes veículos de comunicação, eles estão requentando essa história da rachadinha da família Bolsonaro, que eles já conhecem desde sempre, eles já poderiam ter falado isso, eles poderiam ter mostrado todos os atos de improbidade do Bolsonaro, todos os crimes de Bolsonaro, esclarecido para a população que o Bolsonaro mente quando ele diz que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele fazer nada. Isso é uma mentira cabeluda. Quando ele vai para suas lives todas as quintas-feiras e fala um monte de mentiras, e essas mentiras são reverberadas pelas redes sociais. E mentira de presidente, gente, não é história da carochinha. Um presidente, quando mente, ele está cometendo crime de responsabilidade. E quando ele mente para a nação, ele tem que ser afastado. Então, não é só Bolsonaro. Existem essas estruturas todas que estão por trás dele que dão sustentação ao Bolsonaro. E é necessário a gente estar levantando cada vez mais essas questões aqui no nosso país. Como é hipócrita, como é mentiroso, como é desclassificado, como é desqualificado e como ele prejudica o cidadão que apoia a ele mesmo. Gente, o Bolsonaro fez um discurso um tempo atrás, quando a gasolina aumentou 15%, dizendo que a Petrobras tinha que ser uma empresa estratégica e tal, não podia ficar do jeito que estava só preocupada com o acionista, que o presidente era um marajá e um morcego. Marajá porque ganhava muito dinheiro e morcego porque não ia na Petrobras. Aí o Bolsonaro, sempre com aquela história, ele faz um discurso para o público e tem uma prática para o outro lado. Vamos ver o que ele disse aqui em relação ao presidente da Petrobras e à política salarial da Petrobras. Vamos lá. Tem que ser explicado. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí. Respeito à empresa, os seus funcionários, os servidores, mas queremos saber de números concretos do que acontece lá. Bem como a política salarial do presidente e seus diretores. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta bem alto aí. 50 mil. 50 mil por semana? É mais do que isso por semana. Então, tem coisa que não está certo. Não quero que ele ganhe 10 mil por mês também, não. Tem que ser uma pessoa... O Bolsonaro, ele ficou surpreso quando ele soube que um presidente da Petrobras ganha mais de 200 mil reais por mês. Isso aí, vocês imaginem, pegou um percentual dessa grana, dava para fazer uma rachadona violenta, né? E ele colocou lá o general, mais um general. Eu pergunto para vocês, hoje está tendo aumento de combustível para cima e para baixo aí, 6 e pouco por cento, quando eles já estão anunciando que a meta é aumentar 14% o valor dos combustíveis. O general reduziu o valor do salário dele? O general está dizendo, olha, 200 mil é muito, a política salarial está complicada, tomou alguma medida? Está pegando uma parte do seu salário e está dando para alguma instituição de caridade? Pelo que a gente sabe, não, né? E não é só o combustível, né? O gás também está subindo, o gás de cozinha. Então, muita gente aí numa situação extremamente complicada. E a gente está vendo, por conta dessas situações, em editoriais como esse aqui do Valor Econômico, que as famílias estão se endividando por conta da crise econômica que a gente está vivenciando no nosso país. E quem está bem dessa história? Banco. Os bancos, tem ali o Paulo Guedes como seu gerente, seu preposto, já estão articulando de pegar o dinheiro das pessoas que recebem Bolsa Família nesse trambique do consignado. O cidadão pega um empréstimozinho, paga uma taxa de juros escorchante e não recebe. O banco passa a receber boa parte do Bolsa Família, que é uma coisa absolutamente gangsteriana. Isso é um bandidismo, isso é uma coisa safada, uma coisa pilantra que esse governo está fazendo. E aí eu pergunto para vocês, como é que você consegue explicar lá para as outras gerações que nós temos um governo que está fazendo isso? Uma política econômica que aumenta preços em supermercado, energia elétrica, privatiza tudo, saqueia todos os bens da nossa soberania, faz da administração pública um cabide de emprego de militares incompetentes, e agora a gente está vendo também que militares envolvidos também em trambiques de vacina.
Enfim, o que é que justifica essa figura? O gerente não ter sido demitido. Simples assim. Quem é o dono da empresa, quem está controlando principalmente os pontos estratégicos dessa empresa, quem controla, financia os deputados federais, senadores, quem coloca propaganda na televisão, quem são os grandes veículos de comunicação, estão protegendo essa situação absolutamente infame, inconfessável aqui no nosso país. E, por outro lado, também a gente vai vendo, se você quer saber, gente, o que o Bolsonaro vai dizer amanhã, é só você acompanhar aqui o tutor, o mentor espiritual dele, o espiritual e político. Aqui o Malafaia, que já deixou de ser religioso há muito tempo, fazendo a pregação aqui contra o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que vai ter fraude. Gente, isso é coisa de um homem que se diz um homem de Deus? O homem dizer que vai ter fraude? O homem se envolver numa teoria conspiratória contra a nossa Constituição, contra o nosso modelo constitucional? Acompanhe aqui e vejam como é chula a fala dessa criatura aqui para desmoralizar o voto aqui no Brasil. Vamos lá. O boletim de urna só dá resultado. Imagine você, como um procurador falou, uma reunião de síndicos do prédio, você chega com a urna, cada um vota na urna e você leva a urna para casa. Para você dar a contagem, depois você apresenta um boletim. Está sendo solapado o direito do povo brasileiro. Tem que se dar publicidade à contagem. Aí você vê, o Bolsonaro fala exatamente a mesma coisa, porque o pseudo-religioso e empresário da fé fica dizendo essas aberrações todas e um monte de gente ainda passa a acreditar. Gente, olha, eu de vez em quando escuto aqui direto, as pessoas escrevem aqui, aceita que dói menos, o choro é livre. Normalmente as pessoas que fazem isso são as pessoas que estão sendo mais viciadas politicamente, são as pessoas que mais estão entrando pelo cano. O que a gente pode fazer para alertar essas pessoas é a coisa mais difícil do mundo. Talvez a explicação seja possível ser encontrada apenas no campo psiquiátrico, porque no campo lógico, como eu falei para vocês, não há nenhum argumento que faça uma pessoa defender Bolsonaro. Talvez seja por isso que muitas pessoas hoje já acordaram desse pesadelo e estão cada vez mais deixando essa figura de lado. O Bolsonaro tem 27% de aprovação hoje, ainda segundo as pesquisas. Mas está muito, né, gente? Não era para ele ter aprovação nenhuma e era para ele estar falando a verdade, preso. Ele, várias pessoas da família dele e as pessoas que participam de todos esses trambiques na administração pública brasileira. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje, como eu disse a vocês, não tinha muito assunto na CPI, mas a gente volta amanhã. Amanhã certamente vamos ter muitos assuntos, que muitas coisas estão acontecendo aqui no nosso país. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo encontro.